Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite e superabunde em nossas vidas, de maneira que continuemos a crescer cada vez mais para a honra e glória de nosso Deus. Amados, hoje, quarta-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária, recapitulando aqui o que nós vimos ontem na terça-feira, né? Quando vimos que o Senhor prometeu que chegaria um dia em que o povo de Israel seria como uma árvore viçosa, né? Criaria raízes, brotaria, floresceria e daria frutos para encher o mundo inteiro, né? Ou seja, Deus ia completar, fazer do mundo inteiro uma espécie de jardim, como fez o Jardim do Éden, né? Cheio de árvores frutíferas. Isso aqui, claro, aponta justamente para esse período, o período da redenção final, quando o Senhor Jesus nos colocará para dentro do reino eterno de Deus. Vimos também na segunda pergunta de ontem, que lá no versículo 7 e 8, capítulo 27 de Isaías, que uma conclusão que chegou de que Deus não havia castigado o povo israelita tão duramente como ele havia castigado os inimigos que tentavam oprimir, castigar, explorar o povo de Deus, né? E aí ele disse bem claro que Deus havia castigado o seu povo com um propósito, né? Ele havia trazido provação do povo, levando o povo como prisioneiros, como cativos, né? Como o povo de Israel foi para a Síria e os judeus foi levado cativo lá para Babilônia, né? E deixou bem claro que esse povo que estava em pecado e precisava se arrepender, aprender e se arrepender, o Senhor fez isso com eles, né? Deus expulsou eles de Jerusalém como um sopro forte. Eles foram levados de forma muito abrupta, muito bruta, né? Foram levados lá para... não seria diferente, né? Sendo conduzido, arrancado da sua própria terra, para levar para uma terra estranha, onde lá você vai ser escravo, né? Pois bem, e hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a sétima pergunta da lição, nos traz aqui o seguinte questionamento: o que era necessário o povo fazer para ter seus pecados perdoados? O versículo 9 do capítulo 27 diz assim: mas os pecados do povo serão perdoados, e a culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal. E quando destruir todos os postes da deusa Áshera e os altares de incenso. Então o texto aqui ele deixa muito claro aqui para nós que o Senhor diz que o povo seria perdoado, né? Que o povo, a sua culpa seria tirada. Mas ele diz quando. Existe uma condição aqui para que o Senhor opere, conceda o seu perdão, né, e a sua justificação. Existe uma condição. A condição aqui é quando o povo realmente destruísse ali os altares pagãos. O principal problema aqui, que é um problema recorrente com o povo de Israel, né, desde muito antes, né, já nos dias de Abraão, né, era a questão da idolatria. As pessoas fazerem deuses de todo tipo, né, de pedra, de metal, de todo tipo, de madeira, etc. E aí, essas divindades que eram feitas, eles adoravam, faziam altares, faziam, né, uma espécie de capela para colocar essas imagens de escultura, né, que o Senhor chama aqui como pedras, né? Ele queria que quebrasse tudo ao ponto de transformar em pó, como quem quebra uma pedra de cal, que é mais, que é mole, né? Que é mais fácil de quebrar. Então aqui, o que nós estamos vendo aqui, mas o povo de Israel, os judeus também, né? Todo o povo de Israel, inclusive os judeus,
eles só tinham esse pecado da idolatria? Claro que não. Eram muitos pecados, né? Existe aqui pecado de todo tipo. Se a gente pegar todos os profetas, cada mensagem que o Senhor envia ao povo de Israel, a relação de pecados é diversificada, são muitos, né? São variados. Mas não há pecado tão terrível quanto este aqui da idolatria. Não é à toa que o primeiro mandamento da lei de Deus, a primeira preocupação que Deus teve em legislar, foi dizer que o povo não poderia ter outro Deus além dele, de Yahvé, né? Diz lá no primeiro mandamento, lá no capítulo 20 de Êxodo: eu sou Yahvé, o Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outro Deus diante de mim. O Deus, o Pai, Yahvé, está dizendo claramente: vocês não podem ter outro Deus diante de mim. E aí, né, o verdadeiro monoteísmo, o monoteísmo bíblico, correto, né? Este que está escrito na palavra de Deus, é que o povo transgrediu ao longo do tempo, porque as nações vizinhas, todas elas eram politeístas, né? Nenhuma dessas nações tinha apenas um Deus, eram vários deuses. E aqui, eles tinham além desses múltiplos deuses, como as nações pagãs, eles colocaram dentro de Israel uma deusa chamada Áxera, que ele cita aqui: o senhor tem que derrubar aí o altar desta deusa, um poste ídolo que havia lá. Áxera, na cultura antiga, era uma mulher que era muito linda, muito bonita, uma espécie de deusa, né? E aí um deus, que esqueci o nome do deus agora, que amava muito ela e era muito bonita e tal, mas ela sempre o traía ele com outros deuses. Adulterava, era uma mulher muito bonita e sedutora e tal. Isso é as lendas, né, que existem. E então esse Deus arrancou as pernas dela, cortou as pernas dela. Por isso que nas escavações arqueológicas se encontra muito uma mulher com as pernas amputadas sobre um jumento, sobre um cavalo, sobre animais, né? Esta mulher com as pernas amputadas sobre animais e com os seios bem preponderantes, né, assim, para mostrar assim uma certa beleza física, né? E aí é encontrado muitas dessas figuras de Áxera nas escavações, né? Foram encontradas várias já. Era a deusa, né, da beleza, da fertilidade, etc. E essa deusa aí, que foi a deusa sedutora, que seduziu o povo de Israel, né, somente os judeus também, começaram a trazer essa deusa ali para dentro. Não é à toa que no Apocalipse aparece uma mulher também sentada no animal, né? E ela, sem perna, né, continua sentada no animal e saindo para se prostituir, traindo o seu Deus, né, o seu amante, o seu marido, né, e tal. Então, é uma figura completamente nefasta à sã doutrina bíblica, às questões éticas e morais que Deus ensinava na sua palavra. Então, ele não só usa aqui, porque não só tinha um Deus lá dentro de Israel. Só nos dias de Salomão entrou Milcom, Quemós e Astarote. Tem uma triunidade de deuses que entraram dentro do povo de Israel. Ele está citando aqui Áxera justamente, né, devido a esse aspecto da prostituição. É como se Deus estivesse revelando o caráter de prostituição que Israel havia, né, entrado devido a cederem à questão da idolatria. Continuando, amados, vamos aqui então para a próxima questão, a oitava, né? O que significa os muros, porém vazia, né? Os muros da cidade, de uma cidade vazia. Qual a compreensão espiritual deve-se ter em relação aos galhos das árvores estarem secos e quebrados, né? São duas questões aqui, analisando a cidade, né? E analisando também as árvores, né? Que são tipologia. Cidade é uma tipologia de um agrupamento de pessoas, de uma congregação de pessoas, né? E árvore também refere-se a pessoas. O texto diz aqui no versículo 10 e 11 assim: a cidade protegida por muralha está vazia. Ninguém mais mora ali. E ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados.
As mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Veja então aqui, meus amados, que a cidade que foi protegida por muralhas, claro que significa proteção. O próprio texto aqui está dizendo, né? Protegidas por muralha. Muralha sempre tem a tipologia de proteção. Nada mais óbvio, nada mais lógico, né? Só que a proteção do povo de Deus não era muralhas. A proteção do povo de Deus era o próprio Deus. Homens espirituais como Davi deixou isso bem claro. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, né? O Senhor é a minha torre de proteção. Ou seja, tudo aquilo que uma caverna onde era composta por muros de pedras, né? Então, isso é o que uma verdadeira cidade. A cidade, a Nova Jerusalém, descrita lá em Apocalipse, né? Tem essa figura de linguagem. Essa Jerusalém, a cidade que é uma cidade tipológica, né? Falando de pessoas, que desce do céu para habitar aqui na terra para sempre, esta cidade ela tem muros altíssimos. Não sei quantos mil côvados de altura. É muito alto, né? Então, jamais Deus construiria uma cidade com muros. Por quê? Não há necessidade alguma de na nova terra ter muros. Porque não tem ladrão, não precisa de portões grandes, são tudo tipologia. Tem 12 portas com o nome das 12 tribos, e em cada lado de cada porta tem 12 monumentos, que são os 12 apóstolos e tal. Aí, cada porta é do tamanho de uma pérola. Qual o tamanho de uma ostra para uma pérola desse tamanho, né? Uma porta gigante para entrar centenas ou milhares de pessoas por ela. Então, veja que são tudo figura de linguagem, não tem nada literal, não. Não precisará. Quando Deus fez o jardim do Éden, que ele colocou Adão e Eva, ele fez pelo menos um banheiro para colocar Adão e Eva? Não, estavam ali perfeitos, no mundo perfeito. O mundo é aquele, perfeito. Originalmente perfeito. Ora, não é à toa que a Bíblia diz que Deus, quando viu a sua criação, no final ele falou, eis que tudo era muito bom no sentido de que era tão perfeito que o próprio Deus passou o 7º dia inteiro se regalando, se deliciando com aquela perfeição. Está lá escrito, capítulo 2 de Gênesis, né? Então, meus amados, aqui é uma tipologia. Quando ele fala a cidade protegida por muralha está vazia, ele pode estar dizendo assim, a cidade que era protegida por Deus agora está vazia. Por quê? A proteção não vem de muralhas, vinha de Deus. O povo disse, se a cidade está vazia, significa o quê? Que o povo desprezou a muralha, desprezou Deus, e agora foi buscar proteção em Áshera, uma deusa pagã. Abandonaram o Deus único e verdadeiro Criador, né, que é o que ele cita aqui o termo, né, o seu Criador, e foram em busca de falsos deuses, falsas divindades, que nada criaram, como como a gente vai encontrar um pouco mais na frente aqui no próprio livro de Isaías, que não veem, que não falam, né, que não respondem às orações do povo, que não concede nada, né, que não escuta, não faz nada, não tem vida, né? Está dizendo que esta cidade, que está vazia agora, virou pasto para o gado. Se virou pasto para o gado, significa dizer que as portas foram derrubadas, os muros foram derrubados, não tem gente, não tem proteção, só o que há lá é ruínas, porque o gado não entrava numa cidade com portões, o gado só entrava nas ruínas. Há muitas expressões que a cidade de Petra viraria ruína, a cidade de Babilônia viraria ruína, só o corujão habitaria ali. Há várias profecias, tanto aqui no livro de Isaías, quanto no de Ezequiel e Jeremias, falando de cidades que virariam ruínas e animais habitariam neles, né? Corujão, a raposa, o chacal do deserto, esses animais, né? Ele diz mais ainda, virou pasto para o gado e os animais pastam lá e descansam lá. Virou morada de bicho, virou um ambiente selvagem. A civilização, que era, óbvio, claro, que era ocupada por pessoas civilizadas, racionais, agora animais irracionais, né?
tomaram conta desses lugares justamente por causa da transgressão do povo, da sua idolatria, A idolatria geralmente é comparada à prostituição. A idolatria, o adorar, se curvar diante de uma estátua, de qualquer coisa que não seja Deus, a Bíblia sempre compara a prostituição. E a prostituição é sempre uma mulher sem caráter, infiel, que ela tem de tudo, do bom e do melhor do seu marido, mas ela trai porque ela não tem nenhuma noção de ética, ela não tem nenhuma noção de moral, de bons costumes, e ela trai aquele homem bom que lhe dá de tudo, do bom e do melhor, que lhe dá um nome, que dá tudo a ela. Mas ela não tem um pingo de gratidão e ela tem um desejo sexual incontrolável. E ela cega, fica completamente cega para as coisas que é verdade, que é boa, a questão da fidelidade, a questão da lealdade, esses princípios ligados à moral, à ética, aos bons costumes, ela é completamente cega. Então, é por isso, né, que nós encontramos aqui esse castigo terrível contra a cidade, que agora está deserta. E tem uma segunda comparação que ele faz aqui, né, que são as árvores. Lá nessa cidade existe galho seco, ou seja, pessoas mortas, né? Ou seja, galho seco não dão frutos, não deram frutos da verdade, da palavra de Deus, né? Da obediência. Mas aqui estavam mortos agora. Só serve para quê? As mulheres pregavam os galhos para o fogo. A grande tipologia de que toda pessoa, que todo ímpio que desobedece a Deus vai para o fogo do inferno, vai para o fogo do lago de fogo e enxofre, descrito lá no Apocalipse, né? Então, sempre a mesma tipologia, uma repetição de fatos. Aqui, todos nós que estudamos essa parte de Isaías, não podemos esquecer do seguinte, que aqui está sendo enfatizado o pecado da idolatria como se fosse o principal pecado. Mas os outros pecados são tudo igual. Claro, pecados são iguais, é culpado, né? A mesma culpa que um é o outro. Mas esse aqui é um pecado gravíssimo. O pecado da idolatria é como se fosse uma porta para entrar todos os outros pecados.